Oremos, irmãos. Amantíssimo Deus e Pai, grande é o teu amor para conosco, grande é a tua fidelidade para conosco. As tuas misericórdias, ó Deus, continuam se renovando diariamente em nossas vidas. Por isso, nosso coração se enche de gratidão a Ti, porque, reconhecendo a nossa indignidade, temos recebido todo o bem de Tuas mãos. Queremos, ó Pai, neste momento Te agradecer pela Tua palavra, que nos revela a Tua vontade para com o povo que o Senhor escolheu para ser o Seu povo, a Sua igreja. E nos diz como devemos viver, como devemos obedecer aos Teus santos preceitos, como devemos observar a Tua palavra. Assim, ó Deus, temos aprendido e assim temos procedido, trazendo o nosso dízimo ao Seu altar. E de coração transbordante de graça, trazendo a nossa oferta ao Seu altar. Recebe, ó Deus, esses recursos que nós consagramos ao Teu santo serviço e pedimos que o Senhor dê sabedoria, dignidade, temor ao conselho dessa igreja, para gerir com temor e fidelidade esses recursos, a fim de que haja, de fato, manutenção da Tua obra nesse lugar. Abençoa, Pai bondoso, a cada membro dessa igreja, a cada família dessa igreja, em especial, ó Deus, continua a favorecer-nos, abençoar dizimistas, ofertantes, mas, ó Deus, inclina os nossos corações a oferecermos a Ti sacrifício verdadeiro de louvor e de adoração ao Teu nome. Continua, ó Deus, a nos ensinar, a nos iluminar e a nos usar como servos, como povo Seu, para fazer a Tua obra, para fazer a Tua vontade. Em nome do Teu Filho Jesus, que nós a Ti oramos. Amém. Amados, vamos abrir a palavra do nosso Deus na Epístola aos Hebreus, no capítulo 6. Epístola aos Hebreus, capítulo 6. Vamos ler do versículo 9 ao versículo 12. Que nos diz assim a palavra escrita: quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdam as promessas. Hebreus é o povo escolhido de Deus, povo que nós conhecemos como judeus, como Israel. O escritor direciona a carta ao povo hebreu, como era conhecido entre os seus vizinhos.
E aqui, irmãos, há uma particularidade que nos toca. A gente sabe que o povo hebreu é aquele povo a quem Pedro se refere como sacerdócio real, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus, criado com o propósito de servir a Deus, para a prática das boas obras. Então a gente tem a possibilidade de nos colocar, de se colocar do lado desse povo a quem essa carta é dirigida. E nós precisamos fazer isso. Precisamos ler esse texto, essa porção, como se ela estivesse sendo escrita nesse momento para nós, Igreja do Senhor Jesus, plantada nesse lugar. Como toda igreja que é fiel aos propósitos de Deus, deve entendê-la. O autor, irmãos, ele demonstra a sua preocupação com aquele povo. Era o povo de Deus. O povo tinha o dever de ser diferente, porque era um povo que tinha uma fé, que declarava uma fé viva e verdadeira em um Deus vivo e real. Ainda que não pudesse ser visto, e muito menos ser carregado, o Deus daquele povo, que é o nosso Deus, Ele é vivo e é real. Aquele povo precisava ter isso em seu coração de uma forma bem avivada, para que não hesitassem em buscar a esse Deus, em adorar a esse Deus. E aí, analisando a história desse povo, a Igreja do Senhor Jesus, por exemplo, nós percebemos a importância do texto sagrado para a vida da sua igreja. Porque é exemplo do povo hebreu. A Igreja do Senhor Jesus parece que segue o mesmo rito de comportamento. Quando a gente lê a história do povo hebreu, por exemplo, a gente vê como era interessante, como aquele povo se entusiasmava com os eventos festivos deles, como eles saíam dos lugares das suas habitações, de suas terras, e iam para Jerusalém para celebrar as festas do povo judeu, do povo hebreu. Mas quando estavam nos seus habitats, nas suas terras, eles não tinham aquele mesmo empenho, aquele mesmo entusiasmo, coisas que a gente parece viver também nos dias de hoje. Então, a gente vai ver, por exemplo, que o autor, ele começa lá, por exemplo, depois da sua introdução, ele começa o capítulo 2 falando sobre o perigo da negligência, e mostra que o Deus a quem servimos, que o Senhor que morreu por nós, e que tornou o nosso Salvador, é o sumo sacerdote, que é misericordioso e fiel, e que cumpriu fielmente todo o propósito de Deus, para que o seu povo pudesse ser salvo. Ele vai para o capítulo 3, e então ele mostra, por exemplo, que Cristo era superior a Moisés, porque para o povo hebreu, a maior referência de líder dentre eles era Moisés.
E Cristo, ainda que já tivesse nascido, cumprido a sua obra, cumprido o seu ministério terreno, ainda era guardado por muitos dentre aquele povo. Então ele mostra que Cristo era superior a Moisés. E aí ele passa a observar o perigo da incredulidade e da desobediência, algo que que sempre foi presente na vida daquele povo, e que depois de todo o evento da passagem de Cristo sobre a terra, começava a se levantar de novo no meio daquele povo. E ele vai mostrar, irmãos, que a promessa de que aquele povo um dia habitariam com Deus no reino eterno se dará mediante a fé. Capítulo 4, ele começa esse capítulo mostrando que a entrada no descanso de Deus é pela fé. Ele volta a falar de novo do sacerdócio de Cristo e diz e mostra o Senhor Jesus como o sumo sacerdote, acima de todos os demais sacerdotes que estiveram à frente daquele povo, representando aquele povo diante de Deus, oferecendo os sacrifícios daquele povo a Deus. E aí, irmãos, ele vai chamar aquele povo a progredir na fé. Está lá no final do capítulo 5. E mostra que para aquele povo que a promessa de Deus, ele vai na continuidade do capítulo, ela é imutável. Mas é aí que ele entra antes dele entrar nesse contexto da imutabilidade da promessa de Deus, ele faz essa menção àquele povo. Ele faz essa consideração àquele povo. E aí, irmãos, versículo 9, como nós vimos, o autor diz: quanto a vocês, meus amados, trata aquele povo como o povo de Deus deve ser tratado. O escritor era um líder, era um pastor, já na era cristã, já não era mais o tempo da lei, o tempo passado anterior a Cristo, mas era o tempo posterior a Cristo. Então, era assim que ele precisava tratar aquele povo, como os demais apóstolos que escreveram as suas epístolas assim o fizeram. E ele diz: quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira. Então ele está fazendo menção de considerações que ele fez anteriormente, quando ele exortou aquele povo a progredir na fé. E ele vai chegar, irmãos, a um momento, no início do capítulo 6, que ele vai dizer: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos, ou seja, cresçamos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, para não correr o risco de estar produzindo obras mortas. O povo precisava ter uma perspectiva diferente, de temor, progredir na fé, para poder realmente confiar nas promessas de Deus que eram imutáveis, que são imutáveis. E ele diz àquele povo: olha, quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, para alguns difícil de entender, ele vai depois chamar a esse povo de preguiçoso, tardio em ouvir. Estamos certos de que coisas melhores os esperam. Ele estava trazendo à memória daquele povo as promessas feitas por Deus àquele povo. Estamos certos de que coisas melhores esperam vocês, coisas que estão relacionadas com a salvação, coisas que todos esperam, coisa que o povo de Deus precisa buscar, primar por isso, se esforçar para
obter essa graça, para guardar no coração essa promessa e viver para desfrutar dessa promessa. Um crente não pode viver de forma diferente, duvidando das promessas de Deus, ou buscando fundamentos outros, filosofias outras, ensinamentos outros, que aponte a uma possibilidade de que é possível ao homem adentrar o reino dos céus de uma outra forma, por um outro meio, que não seja por meio das Escrituras Sagradas, através de Jesus Cristo. Então, o escritor estava mostrando aqui, qual era o seu propósito naquele momento, em ter trazido todas aquelas informações, a lembrança daquele povo a respeito de Cristo, do seu sacerdócio, da superioridade dele com relação a Moisés, aos demais líderes que se levantaram no meio daquele povo. E a gente sabe que aquele povo trazia na memória histórico, passado. Lembremos que o Senhor Jesus Cristo, meio ao seu ministério, dada aquele momento, aquela confusão de entendimento, de aceitação de um, rejeição de outros, ele faz essa pergunta aos seus discípulos: o que o povo acha? O que o povo diz a meu respeito? E eles vão trazer à memória exatamente o conhecimento que eles tinham. Ele vai dizer: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, ou um dos profetas que vieram antes do Senhor. Estava apontando para os líderes que eles tiveram antes de Cristo, e que foram importantes, e que trouxeram ao povo o conhecimento de Deus, e que procuraram corrigir os caminhos errados tomados por aquele povo ao longo de sua história. Mas Jesus Cristo corrige tudo isso, tudo bem, está certo, nada contra o que vocês estão dizendo, mas eu quero saber agora para vocês, quem eu sou. Irmãos, a pergunta parece ser sem sentido, mas ela faria sentido até nos dias de hoje, porque lamentavelmente, dentro das igrejas, por mais que seja ensinado, seja pregado, existem pessoas que têm dúvidas a respeito de Deus, a respeito do Senhor Jesus Cristo. Lamentavelmente, isso ainda persiste no meio do povo de Deus. Não foi sem razão que Cristo fez aquela pergunta aos seus discípulos, pergunta que Ele também faria a nós, e certamente daríamos nós respostas como deram os seus discípulos, até que Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, o que o autor queria mostrar para aquele povo era exatamente isso, Ele estava certo de que coisas melhores esperava aquele povo, coisas que estavam relacionadas com a salvação. E ele continua o texto e diz: olha, porque Deus, Ele não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. E aqui, irmãos, vem um destaque para uma prática que lamentavelmente também nos nossos dias a igreja tem feito um esforço para abandonar: serviço ao Senhor e assistência aos santos. É importante a gente lembrar, irmãos, que no ministério de Cristo, Ele precisou ser assistido, e a Bíblia registra, os evangelhos registram, que eram as mulheres que o serviam em seu ministério, que o assistiam.
que estavam cuidando das necessidades dele. Ele não tinha tempo para estar buscando isso ou aquilo, tratando de detalhes. Os discípulos também não tinham essa visão. A igreja precisa preservar essa visão de assistência aos santos, de cuidado aos santos, de serviço a Deus e serviço aos santos. Mas é uma prática que também nos nossos dias a igreja tem abandonado, quando solicitada tem se escondido, tem se omitido, e é um erro grave. É um erro grave. Eu lembro, irmãos, que no passado as coisas não eram melhores do que no nosso tempo. Inclusive porque Salomão, quando escreve no livro dos Eclesiásticos, ele diz: olha, não é sábio pensar que os tempos passados são melhores do que os tempos presentes. Mas eu lembro, irmãos, como era bonito o cuidado que a igreja tinha para com os obreiros que aqui vinham. Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que vocês mostraram para com o seu nome. Irmãos, esse amor que vocês mostraram para o seu nome, aqui escrito, refere-se exatamente ao serviço que a igreja presta ao reino de Deus. Uma certa feita, Jesus, depois de ter ensinado as multidões, ter pregado, ter feito a sua obra, e vendo a ansiedade, a angústia daquele povo que afluía para onde ele estava para ouvi-lo e ser por ele abençoado, ser por ele também assistido, ele chama a atenção dos seus discípulos e diz: olha os campos, vede como eles estão prontos para a colheita. Faltam trabalhadores para a colheita. Então, orem a Deus, peçam a Deus que providencie trabalhadores para a sua seara. Que o campo é grande, mas os trabalhadores são poucos. E dentre os trabalhadores, dentre os poucos trabalhadores, ainda existem aqueles que se negam a servir ao Senhor. Então ele agora vai dizer o que espera daquele povo, qual é o desejo que ele tem para com aquele povo. No versículo 11, versículos 11 e 12, ele diz: desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança. A esperança da volta do Senhor Jesus. O que aquele povo esperava era exatamente a volta do Senhor Jesus. E para isso eles precisavam estar preparados, precisavam estar perseverando na fé, progredindo na fé, buscando conhecer a Deus, servir ao Senhor. E aqui a gente lembra da parábola das 10 virgens. E eu olho muito para a nossa realidade, para o nosso, permitam-me, para o nosso desleixo para com o trabalho do Senhor. E lembro como foi duro para aquelas 5 virgens, identificadas como nécias, quando houve o noivo chegar, querem tomar lugar no reino de Deus, mas já era tarde, a porta estava fechada. Irmãos, a gente tem um comportamento negligente para com
texto sagrado. A parábola das 10 virgens nos dá ensinamentos, exortações e advertências profundas, mas nós a lemos, e não meditamos no que ela quer nos dizer. Então, o autor diz aqui: desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos. Noutra versão vai dizer indolentes, tardios em ouvir. Paulo faz essa mesma advertência, ele diz que precisamos ser tardios em ouvir, precisamos precisamos atentar para aquilo que nós temos ouvido. Pelo contrário, ele diz que nós não podemos ser tardios em ouvir a palavra de Deus. Então o escritor diz que nós não podemos nos tornar, a igreja de Deus não pode se tornar indiferente ao chamado, à missão. Para que não se tornem preguiçosos. E aí ele conclui dizendo: mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. A herança da promessa de Deus não é para quem apenas quer a promessa, mas é para aqueles que se esforçam para obter as promessas. Não pensemos, irmãos, como muitos pensaram e ainda pensam, que uma vida sem fé, sem compromisso, sem diligência, sem amor, vai nos garantir lugar no reino dos céus. Temos sido advertidos constantemente quanto ao perigo da negligência, ao risco de negligenciarmos a ordem do Senhor Jesus de ir e pregar o Evangelho. Mas continuamos indiferentes a essa ordem. Não temos conseguido ajustar a nossa vida para termos o tempo e a dedicação necessárias para servir ao nosso Mestre. Somos chamados, somos responsabilizados, somos enviados, mas temos negado insistentemente esse serviço ao Senhor. Quanto a vocês, meus amados irmãos, essa é a igreja do Senhor Jesus, somos nós, povo de Deus, a quem o autor está escrevendo isso. Nós precisamos ter a consciência de que devemos de fato crescer, progredir na fé, porque somente crendo nas promessas do Senhor Jesus, vamos entender que está sobre os nossos ombros a responsabilidade de dar continuidade ao ministério que Cristo plantou aqui na terra. É responsabilidade da igreja, a igreja sou eu e é você. E é uma responsabilidade que nós não somos autorizados a transferir para ninguém, mas assumir de fato e de verdade, priorizando acima de qualquer coisa o reino de Deus. É ensinamento bíblico. O Senhor Jesus Cristo advertiu os seus discípulos, quando eles viram, por exemplo, depois das duras palavras dos sermões pregados por Cristo, que muitos estavam se afastando, se desligando do grupo.
Cristo chegou para os discípulos e também perguntou: e vocês também não quereis se afastar, se desligar? E volta Pedro e diz: para quem iremos nós, Senhor? Se é o Senhor que tem as palavras de vida eterna, é o Senhor que tem as palavras que nos dão esperança de vida eterna, é o Senhor que tem as palavras que nos faz crer nas promessas de Deus, é o Senhor que tem as palavras que nos desafiam a progredir na fé. É essa a menção que essa parte do capítulo 6 traz a nós como mensagem. Desafiar a igreja do Senhor Jesus a progredir na fé, para viver por fé e por fé servir ao seu Senhor. Amém?